Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia a todos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que certamente estarão nos acompanhando. Nós aqui da congregação do Parque Boa Esperança 2 já estamos aqui prontos para darmos início a mais uma lição, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Então eu quero aproveitar a oportunidade e te convidar desde já para estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Eu estarei dando início à nossa escola dominical e em seguida nós estaremos aprendendo a palavra de Deus com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo estará nos ensinando a palavra de Deus através da lição da escola bíblica nesta manhã. Então eu te convido desde já a estar nos acompanhando, a estar juntamente conosco, aprendendo juntos a palavra de Deus. Amém? Neste momento eu quero convidar a todos para fazermos uma oração, para iniciarmos, e em seguida vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Vamos orar ao Senhor? Então nesta manhã, se você tem algum questionamento, olha o que diz a lição. O tema da lição é apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Ah, pastor Luciano, é bíblico isso? É bíblico, irmãos. Salmo 73. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, aqui estamos, nesta manhã, Senhor, reunidos para aprendermos a Tua palavra, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Senhor, onde estamos aqui reunidos na congregação do Parque Boa Esperança 2, para adorarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, continue abençoando a vida do Teu povo. Deus Santo, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de podermos estar reunidos nesta manhã para aprendermos a Tua palavra. Fala aos corações por intermédio da lição da Escola Bíblica nesta manhã, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua unção. Usa o Teu servo, pastor Marcelo, que daqui a pouquinho estará nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, fale aos corações nesta manhã. Os irmãos aqui presentes que estavam conosco, os irmãos que estão do outro lado nos assistindo, pessoas que possivelmente não são crentes também, que devem estar nos assistindo nesta manhã também, através da página do Facebook. Ó Deus, abençoe todas as famílias. Fale aos corações nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Guarda e livra os Teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, recebe o louvor que é Teu, a adoração, ó Deus, que é Tua. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em o nome de Jesus, continua conosco agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero aqui aproveitar a oportunidade, já está mandando um abraço para o nosso pastor Jurandir, sua esposa missionária Isabel, e a todos os demais irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Vamos adorar o Senhor. Hino de número sugerido pela lição, irmãos, nós temos o hino de número 4. Hino de número 4, vamos lá? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver.
teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me veio à memória agora, me lembrei de uma irmã Teresa, que já partiu para o Senhor, uma serva de Deus que congregou conosco, lá onde nós estávamos congregando, no campo de Casa Verde. Irmã Teresa, saudosa em memória, a irmã Teresa. Essa irmã gostava muito desse louvor de número 4, Deus velará por ti, uma serva do Senhor, ativa na obra de Deus, mas aprove a Deus recolhê-la, né? E fica aí a lembrança, mas que Deus abençoe os seus familiares, os familiares da nossa irmã Teresa. Vamos louvar a Deus com mais um hino, irmãos? Glória a Jesus. Hino de número 5, é o próximo hino, vamos adorar o Senhor? Vamos lá? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Glória a Deus. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó,
Santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Glória a Deus. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos lá para a lição, irmãos. Eu vou dar início, o pastor Marcelo em seguida já está apóstolo já para nos ensinar a lição da palavra de Deus. A lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Hoje são 24 de maio de 2020, já estamos chegando aí já próximo já do meio do ano, mês de junho. Vamos lá, texto áureo. Gostaria que os irmãos aí aproveitassem a oportunidade. Vamos, para nós ganharmos tempo, eu vou só ler direto, não precisa repetir, nós vamos já entrar com o pastor Marcelo. Texto áureo. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Objetivos da lição, temos 3. Primeiro, apresentar o conflito existencial de Asaf. Quem era Asaf? Um salmista. Ensinar como vencer o sentimento de inveja. Explicar a importância de clamar em meio à angústia. Estou meio cegueta, irmãos, não repare não. Terceiro objetivo aí, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Texto de referência, Salmo 73 e 77. Verdadeiramente bom é Deus com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Glória a Deus. Então está aí, irmãos, lição importantíssima para as nossas vidas
e nós estaremos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Então fique atento, Deus tem uma palavra para o teu coração. Então vamos ouvir a lição da Escola Bíblica, vamos aprender junto com o pastor Marcelo. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus desde já abençoe a todos. Agradeço ao pastor Luciano, que iniciou a aula nesta manhã. Também agradeço a presença do irmão Hamilton, do irmão Paulo, que se fazem presente conosco aqui na congregação. Aqui estamos para aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. A lição, como bem foi dita pelo pastor Luciano, tem como tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos, aleluia. Todos nós, irmãos, em determinado momento das nossas vidas, nós começamos a questionar acerca dos fatos e acontecimentos que acontecem ao nosso redor, né? E aqui nós vamos estudar a respeito de Asaf, né? Um servo de Deus que em um determinado momento da sua vida, ele percebendo aquilo que acontecia ao seu redor, ele começou a questionar a Deus. Antes de tudo, irmãos, vamos procurar identificar quem era Asaf. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 19. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, versículo de número... Deixa eu ver, eu marquei aqui, se eu não marquei errado. 19, versículo de número 19. 1 Reis 16, 19. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, irmão, que eu estou... Em vez de ir no 1 Reis, eu estou em 1 Crônicas. 1 Reis 16. Vamos lá. 19. Diz assim... Irmãos, perdoa, 1 Crônicas, era Crônicas mesmo, eu estava 1 Crônicas, não é 1 Reis, é 1 Crônicas 16, isso, nem eu estou entendendo minha letra, irmãos, às vezes eu escrevo umas coisas que depois falo, Jesus, está escrito aqui, 16, 19, diz assim: sendo vós pequenos número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam. Perdão mais uma vez. É 15, irmão. 1 Crônicas 15. Agora vai. 15, 16, 19. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos filhos de irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etan, filho de Cesaias, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bené, e Jeziel, e Jeremotote, e Giel, e Une, e Eliabe, e Beniel, e Misaias, e Matitias, e Eliseu, e Miqunéias, e Obidom, Edom, e Giel, os porteiros. Agora vamos, irmãos, para 1 Crônicas 16, 4, 5. A gente está aqui identificando, irmãos, quem era Asaf, o personagem a qual nós vamos estudar nessa manhã. 1 Crônicas 16, 4 e 5. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas, por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Então aqui, irmão, nós estamos identificando quem é o personagem central da lição desta manhã. Asaf, ele era o líder de louvor, constituído por Davi, o rei Davi,
para ele liderar o louvor, a celebração, a adoração ao Deus de Israel. Pois bem, esse homem cujo tinha a grande responsabilidade de liderar os levitas a adorar a Deus, ele estava enfrentando uma crise existencial. Ele estava num período a qual estava questionando acerca do que Deus estava fazendo, acerca do que Deus estava permitindo, acerca do que Deus estava a realizar. Vamos lá para o tópico de número 1, que diz assim: conflito existencial de Asaf. Asaf, líder de louvor. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Questionar, irmãos, é como eu disse no início da aula, não é pecado você questionar acerca do que está acontecendo. O que é errado é você duvidar se Deus está agindo de maneira correta. O que é errado é você querer questionar a soberania de Deus, colocar em xeque a justiça de Deus. Será que realmente Deus é justo? Será que realmente é certo Deus abençoar o ímpio? Deus permitir que o ímpio prospere, Deus permitir que o ímpio venha conseguir bens materiais e permitir que eu, que sou servo de Deus, cristão, não alcance os mesmos bens, não alcance os mesmos êxitos? O que é errado é você questionar a justiça de Deus. Deus, ele é extremamente justo e Deus, ele sabe o que ele faz. Não cabe a nós questionar, irmãos, os desígnios e os projetos e os planos de Deus. Deus, os pensamentos de Deus, eles são mais elevados que os nossos pensamentos. E os planos de Deus são planos que não são frustrados, são planos infalíveis. Então Deus realmente sabe o que faz. Então Asaf, ele estava questionando. E Asaf não foi o primeiro personagem bíblico a questionar acerca dos fatos que aconteciam ao seu redor. Aqui no livro da lição nos diz que Jó, ele também questionou a Deus. Jó, no capítulo 21, do versículo 7 ao 15. Jó, em determinado momento da sua vida, ele também começou a questionar a Deus. Também questionou a Deus o profeta Jeremias. Jeremias foi outro que questionou a Deus, lá em Jeremias, no seu capítulo 12, versículo 1 e 2. Jeremias apresenta os seus questionamentos ao Senhor. Abacuque, outro profeta, também questionou a Deus. Lá no livro de Abacuque, ele diz: até quando, Senhor? Clamarei. Ele começa a questionar a Deus. Então, irmãos, não foi o primeiro personagem, Asaf, a questionar a Deus acerca do que acontece. Como eu disse, questionar a Deus não é errado. O que é errado é você duvidar da justiça de Deus, você questionar se Deus é justo ou se Deus está agindo com injustiça. Vamos lá, continuando. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e com os limpos de coração. Ele inicia e finaliza os salmos com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Paulo exortou aos seus destinatários que já tiveram a experiência que o Senhor é benigno. Então deveriam prosseguir, era um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Então, Asaf, em seus questionamentos, ele inicia reconhecendo que Deus é bom. Mesmo antes de questionar a Deus, ele teve um momento de sensatez, né? E ele reconheceu: Deus é bom. E realmente o nosso Deus é bom. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Deus é bom tanto para aquele que teme ao Senhor, como para aquele que não teme ao Senhor. A diferença é que nós que tememos a Deus, sabemos reconhecer a bondade de Deus.
Sabemos reconhecer que tudo que nós temos, ainda que não seja muito aquilo que nós temos, Deus é quem tem nos dado, é Deus quem tem nos abençoado, é Deus quem tem provido, é Deus quem tem dado condições de alcançarmos. Deus realmente é bom. É como disse o comentarista, a prova de que Deus é bom é que Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. A prova que Deus é bom é que Deus nos trata com misericórdia. Irmãos, misericórdia é o quê? É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Aleluia! Você acha que nós merecemos a bondade de Deus? Será que há um ser vivente na terra que seja justo o suficiente para merecer toda a bondade de Deus? Não, irmãos, todos nós, por natureza, somos homens maus, né? Nós herdamos a natureza caída de Adão. Desde quando nós nascemos, isso já vem sobre nós. Então, esses questionamentos, isso que surgiu com Asaf, é questão de sentimentos que vieram da época de Adão, da época caída do pecado de Adão ali no Éden. Então são sentimentos que há em cada um de nós. De forma alguma, irmão, nós podemos recriminar o levita Asaf, porque o que Asaf passou, nós passamos. Os sentimentos que nós vamos ver no decorrer da lição que surgiu no coração de Asaf, a inveja, é sentimentos que qualquer um de nós pode sentir. É sentimentos que qualquer um de nós pode aflorar em qualquer um de nós, irmãos. Porque, como eu bem disse, nós herdamos a natureza caída de Adão. E todos nós, irmãos, temos sentimentos ruins dentro de nós. Mas cabe a nós entregar as nossas vidas na mão de Deus e deixar Jesus trabalhar em nós e arrancar de nós esses maus sentimentos. Porque se nós não entregarmos as nossas vidas verdadeiramente a Deus, qualquer um de nós vai ser tomado por sentimentos maus, por sentimentos que não glorificam a Deus, por sentimentos carnais. No decorrer da lição nós vamos ver que esse sentimento que Asaf sentiu por causa da prosperidade dos ímpios, porque ele começou a olhar que os ímpios prosperavam, que os ímpios eram bem-sucedidos, ele começou a ver que os ímpios eram bem guardados, que os ímpios não sofriam mal, ele começou a sentir inveja, e nós vamos ver, irmãos, ao decorrer da lição, que isso é coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. De forma alguma nós podemos recriminar o levita Asaf. Vamos lá, continuando. Deus realmente é bom. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé, por um momento, abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus, e como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mentes. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor, induzindo-o ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Então, irmãos, se nós não vigiarmos, nós vamos cair no mesmo erro de Asaf. Asaf, ele reconheceu a bondade de Deus, mas depois, por um momento de vacilo, por uma brecha que ele deu, Satanás lançou uma seta no coração de Asaf, que Asaf ele foi tomado por um sentimento que ele acabou se esquecendo de toda a bondade de Deus. Ele acabou se esquecendo de todos os benefícios a qual Deus tinha dado à nação de Israel. Ele acabou se esquecendo de que Deus havia guardado a nação de Israel no deserto. Ele acabou se esquecendo de que Deus havia abrido o mar vermelho para a nação de Israel passar. Ele acabou se esquecendo de todos os milagres, de todas as obras extraordinárias a qual Deus havia feito. Ele acabou se esquecendo de toda a benevolência, de toda a bondade, toda a graça e misericórdia de Deus, por um momento de descuido, por um momento em que ele se desprotegeu, que ele baixou a guarda. É por isso que Jesus, irmãos, ele nos orientou, nos instruiu como discípulo dele, dizendo: vigiai, vigiai. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós acabamos caindo em tentações. Se nós não vigiarmos, nós acabamos caindo em ciladas do adversário. Se nós não vigiarmos, nós nos tornamos alvos fáceis das setas e dos dardos inflamados do maligno. Aleluia! Nós temos que vigiar.
porque senão nós vamos ser tomados pelos sentimentos ruins que há dentro de nós, pela velha natureza humana, pelo homem caído, pelo homem pecador. Se nós não vigiarmos, vai aflorar, vai sair com toda a força de dentro de nós sentimentos, irmãos, que com certeza não glorificarão, que não exaltarão, que não engrandecerão o nome do nosso Deus, a qual Deus se entristecerá conosco. Pois bem, Asaf, ele por um momento quase se desviou. Está escrito aí no livro de Salmo 73, versículo 2. Vamos lá, Salmo 73, versículo 2. Vamos para a palavra de Deus. Salmo 73. Glória a Deus. 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aleluia. Pouco faltou. Asaf, ele chegou à conclusão que faltou pouco para que ele se desviasse. Lembre-se, irmãos, que nós estamos falando de um líder de louvor. Nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando de alguém que tinha a responsabilidade de liderar os levitas na adoração a Deus, no louvor a Deus. Asaf, ele tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Ele era líder de louvor. Ele não era pouca coisa, aleluia. Ele era um levita, um adorador, aleluia, um servo do Deus Altíssimo. Asaf, líder de louvor, servo do Deus Altíssimo, ele por pouco se desviou, ele por pouco saiu da presença do Senhor. E por quê? Qual o motivo? Vamos lá no versículo de número 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmãos, o motivo, a razão pelo qual pouco faltou para que Asaf se afastasse da presença do Senhor foi a inveja. A inveja foi o motivo, a inveja foi a razão. Asaf, que era líder de louvor, que estava continuamente na presença do Senhor louvando a Deus, por pouco ele se desviou por causa da inveja. O que é inveja, irmãos? Inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. A inveja, a definição é o quê? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então Asaf, ele estava desgostoso, triste, porque ele via os ímpios prosperarem. Ele não conseguia se alegrar com a prosperidade que era derramada sobre a vida dos ímpios, porque ele começou a comparar a sua vida. Ele, como servo de Deus, como levita da casa do Senhor, como líder de louvor, ele começou a comparar a sua vida com a vida do ímpio. Ele começou a comparar a sua caminhada com a caminhada do ímpio. Ele via que o ímpio não temia a Deus. Ele via que o ímpio não obedecia a Deus. E ele, levita da casa do Senhor, líder de louvor, ele temia a Deus, obedecia a Deus, e ele começou a comparar a sua vida. Irmãos, entrar em comparação é um grande erro do ser humano, porque quando você começa a se comparar, você vai chegar a duas conclusões, e a duas conclusões extremamente perigosas, a dois extremos. Quando você se compara, por exemplo, você compara a sua casa com a casa do outro, você compara a sua casa com a casa do outro, e você chega à conclusão que a sua casa, ela, diante da casa do outro, ela é um casebre, é um barraco. Praticamente não é uma casa. A casa do outro é uma mansão aos seus olhos. Então, quando você chega e compara esse ponto, você conclui o quê? Você vai se sentir o quê? Um nada. Você vai se sentir o quê? Um ninguém. Você vai ser tomado pelo complexo de inferioridade. Você vai se sentir extremamente inferior. Eu não sou capaz de ter uma casa boa. Eu não sou capaz de ter um carro bom. Eu não sou capaz de ter um bom emprego. Você vai cair num extremo, irmãos, de se sentir inferior, um complexo inferior que vai tomar conta do seu coração, ao ponto de você se entristecer,
Ao ponto de você falar: para que eu existo? Porque se eu não sou capaz de ter uma casa boa, se eu não sou capaz de ter um bom carro, se eu não sou capaz de ter um bom emprego, esse é um extremo. O outro extremo é você chegar à conclusão que a sua casa, que o seu carro, que o seu bom emprego é melhor do que o outro. E aí há o outro perigo. Sabe qual é o perigo? O perigo da soberba. Você vai falar: eu sou melhor, eu sou o cara, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego. Então você vai se sentir superior. Aí o sentimento que vai tomar conta do seu coração é o sentimento de superioridade. Você vai se sentir o cara, você vai se sentir o tal. Então por isso evite comparações, querido, para que você não caia em nenhum e nem outro extremo, para que você não se sinta inferior e para que você não se sinta superior, para que você não se sinta um Zé Ninguém, para que você não se sinta a última bolacha do pacote. Então não evite comparações. Por exemplo, na congregação, evite se comparar: aquele irmão prega muito, eu não prego nada. Irmãos, Deus usa a cada um de nós de uma maneira e de uma forma. Deus não usa todos da mesma maneira. Deus não tem uma regra, Deus não tem uma cartilha, Deus não tem um método. Deus não segue, irmãos, uma cartilha. Da forma que Deus usa você, Ele não vai usar o outro. Então evite comparação. Aquele irmão canta melhor do que eu, por isso eu não vou cantar. Aquele irmão louva melhor do que eu, por isso eu não vou louvar. Aquele irmão prega melhor do que eu, por isso eu não vou pregar. Evite comparação, porque você entrar em comparação é um grande risco, é um grande perigo. E este era o perigo, era o erro a qual Asaf estava recorrendo. Ele estava se comparando, ele estava olhando para a vida dele e olhando para a vida dos outros. E ele chegou à conclusão: a minha vida é insignificante. Eu sou líder de louvor, eu sirvo ao Senhor, mas o outro está lá no bem bom, está numa boa casa e eu moro aqui numa tenda. Eu vivo numa tenda. O outro tem uma casa, o outro vive num palácio e eu vivo numa tenda. Evite comparações, porque se você entrar por este caminho, você vai recorrer num erro muito perigoso. Vamos lá, continuando a lição. Então ele foi tomado pela inveja, porque ele começou a comparar a sua vida com a vida do ímpio. E inveja é o quê? O desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Por isso, irmãos, por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar com a bênção do nosso irmão. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você não se alegra com a bênção do seu irmão, toma cuidado, fique esperto. Se você não se alegra em Deus abençoar o seu irmão, em Deus usar o seu irmão, em Deus fazer grandes coisas na vida do seu irmão, tome cuidado, porque pode estar nascendo aí um sentimento de inveja no seu coração. Tome cuidado, porque pode estar nascendo aí uma erva daninha. Tome cuidado, porque você pode ser tomado por um sentimento ruim e perverso, por um sentimento a qual não agrada a Deus, por um sentimento que não é proveniente do Espírito Santo de Deus. Fique esperto, toma cuidado, aleluia. Alegre-se com a bênção do seu irmão, alegre-se com a vitória do seu irmão, aleluia, porque Deus vai também te abençoar, aleluia. Tópico 1.3, a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar a circunstância que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e saúde dos ímpios, olhou para o fato de os ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou o seu coração ser tomado pela inveja. Esse sentimento, esse terrível sentimento, está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Vamos lá para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3. Aleluia. Olha que Paulo diz aqui: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões,
não sois porventura carnais? Carnais e não andais segundo os homens? Inveja, irmãos, não é um sentimento novo, é um sentimento antigo. Inveja é um sentimento proveniente, como eu disse no início da lição, do homem caído. A inveja é um sentimento proveniente do homem caído. Esse sentimento de inveja, ele está embutido dentro de cada um de nós, irmãos. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. A inveja é um sentimento que está embutido dentro de cada um de nós. O que cabe a cada um de nós é entregar as nossas vidas a Jesus e deixar Jesus nos moldar para que esse sentimento não venha a aflorar. Porque a inveja, irmãos, é resultado da obra da carne. Paulo diz aqui, porventura ainda não sois carnais? A inveja é resultado da obra da carne. Vamos lá para a Bíblia, livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Aleluia. Só falta eu achar aqui, irmãos. Eu falo o livro, mas não para mim achar. Gálatas 5, aleluia. Gálatas 5, versículo de número 19. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a inveja é um fruto da carne. Aquele que é invejoso, ele nada mais, nada menos está produzindo um fruto da carne. E aquele que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Aquele que anda na carne, ele não herda o reino de Deus. Aquele que dá vazão à inveja e a outros sentimentos aqui que foram aqui escrito pelo irmão Paulo aos Gálatas. Aquele que é tomado pela prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, imulações e vai por aí adiante, e entre eles está a inveja. Ele nada mais nada menos está dando vazão o quê? A sua carne. Lá Paulo em 1 Coríntios 3:3, ele diz o quê? Não sois carnais? Então, o que estava acontecendo com Asaf, irmãos, é que ele estava deixando de olhar para Deus. Ele estava deixando de olhar para a bondade de Deus. Ele estava deixando de olhar para os benefícios que Deus dera a ele e à nação de Israel. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo de número 2. Se eu não errar de novo, irmãos. Hebreus 12, 2. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, se os nossos olhos não estiverem em Jesus, a gente vai acabar vacilando como Asaf vacilou. Se a gente não colocar os nossos olhos em Jesus, se a gente começar a olhar, irmãos, para fulano, para ciclano, nós vamos cair no mesmo erro que Asaf cometeu. Porque nós vamos começar a ver a prosperidade que é dada a fulano, que é dada a ciclano. E se nós não olharmos para Jesus, nós vamos ser tomados pelo sentimento de inveja e vamos começar a questionar se realmente Deus é justo, se realmente Deus é bom. Porque Asaf, ele se esqueceu da bondade de Deus. Ele se esqueceu da bondade de Deus a partir do momento que ele começou a olhar para aquilo que Deus fazia na vida dos outros, para aquilo que Deus permitia que acontecesse na vida dos outros. Irmãos, olhe para Jesus.
nós temos que olhar para Jesus. Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Aleluia. Irmãos, o que é prosperidade? Nós estamos falando aqui em prosperidade, né? Vamos lá aqui. O que é prosperidade? Prosperidade é o quê? É estado do que é ou se torna próspero. O que é uma pessoa próspera? O que prospera, se desenvolve e produz. Então, prosperidade é uma pessoa que tem em abundância, em fartura. Ela não tem escassez, ela tem muito. Então, a pessoa próspera é aquela que tem muito, que tem em fartura, que tem em abundância. E Asaf estava olhando para isso. Mas, irmãos, se nós formos pegar a história da igreja, ou melhor, a história da nação de Israel, desde quando Deus chamou Abrão, ele falou: Abrão, eu tenho um negócio com você, Abrão. Só que eu tenho com você, você vai ter que deixar sua família. Você vai ter que deixar sua parentela. Sai do meio da sua parentela. Irmãos, a família de Abrão, ela era uma família próspera. Ela era uma família bem-sucedida. O pai de Abrão era um homem próspero. Só que Deus falou: sai do meio da prosperidade dos seus pais e vai para uma terra, vai peregrinar. Sai sem destino, Abrão. Abrão saiu, deixou a prosperidade dos pais e saiu sem nada no bolso. Abrão saiu sem destino. Ele tinha um destino melhor, Deus ia conduzir ele, mas ele não sabia como ele ia chegar. O que Deus quis mostrar com isso? Desde o início em que Deus se propôs a se relacionar com o homem, irmãos, Deus ele quis que desde o início o homem estivesse debaixo da exclusiva dependência de Deus. Que o homem dependesse exclusivamente da provisão divina. Desde o início do relacionamento de Deus para com a humanidade, desde que Deus se revelou a Abrão, ele quis deixar bem claro: Abrão, você vai comer daquilo que eu prover. Abrão, você vai se vestir daquilo que eu prover. Abrão, você vai morar aonde eu prover. Abrão, você vai prosperar, mas vai prosperar quando eu prover. Irmão, desde o início, Deus ele deixou bem claro que a relação dele entre aqueles que querem ter com ele comunhão é baseado na dependência exclusiva de Deus. Vamos agora para a história da igreja. Deus prometeu que daria o Salvador, que enviaria o seu filho. Jesus era dono do ouro, dono da prata. Onde Jesus nasceu? Num estábulo. Jesus ele nasceu num estábulo, numa manjedoura ali num estábulo. Jesus não nasceu no melhor hospital de Israel. Jesus, os seus pais não eram ricos, os seus pais terrenos. Jesus, ele tinha como pai um carpinteiro. O pai de Jesus na terra não era o rei de Israel. Desde o início, aleluia, Deus deixou bem claro que o compromisso de Deus não é com a fartura do seu povo. O compromisso de Deus, irmãos, não é prosperar, dar em abundância. Mas, irmão, você está querendo dizer que eu vou viver na miséria? Não, irmão, você não vai viver na miséria. Você vai viver debaixo da dependência de Deus. Você vai viver debaixo da provisão de Deus. Você vai viver dependendo daquele que pode tudo, que vai além dos seus pensamentos, além da sua compreensão, além do seu entendimento. Deus é poderoso para realizar, para fazer infinitamente mais, além do que você pensa, além do que eu penso, aleluia. Desde o início em que Deus se revelou à humanidade, Deus deixou bem claro que todos aqueles que quiserem se relacionar comigo vão ter que aprender a depender de mim. Vão ter que aprender a esperar eu prover. Eu sou o Deus que ainda preparo mesa no deserto. Eu sou o Deus que ainda faço jorrar água da rocha. Eu sou o Deus que, se preciso for, abro o céu e envio o maná. Aleluia. O nosso relacionamento é com esse Deus.
E se nós não colocarmos os nossos olhos nele, se nós não colocarmos a nossa confiança nele, nós vamos recorrer no mesmo erro que Asaf cometeu. Nós vamos começar a questionar: por que Deus prospera fulano? Por que Deus prospera ciclano? E eu continuo na mesma. Irmãos, quem tem Deus tem tudo. Será que Deus na tua vida, Deus na minha vida não é suficiente? Será que o que Deus faz por nós não é motivo suficiente para nós darmos louvores e graças a Deus? Será que nós temos que entrar em questionamentos, em indagações para com Ele, questionando se vale a pena ser fiel a Ele ou não? Foi o que Asaf começou a fazer. Vamos lá, continuando. Vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Irmãos, Asaf ele começou a questionar: será que vale a pena eu me purificar? Será que vale a pena eu me santificar? Será que vale a pena eu me afastar do pecado, sendo que eu não prospero? E aqueles que não se santificam, não se purificam, cometem todo tipo de pecado, eles prosperam, ele tem abundância, tem carro do ano, tem casa aconchegante, casa espaçosa, tem uma conta bancária boa, tem um bom emprego, e eles não se purificam, eles não se santificam. É o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas começam a questionar: será que vale a pena eu ir para a igreja, adorar a Deus, louvar a Deus, sendo que a minha vida continua na mesma? Eu continuo no mesmo emprego, eu não sou promovido. Será que vale a pena eu acordar cedo, acordar de madrugada para orar a Deus, consagrar minha vida a Deus? Será que vale a pena eu pegar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, sendo que eu continuo na mesma, como um carro numa lama, patinando e não saindo do lugar? Será que vale a pena? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 19. Glória a Deus. Mateus capítulo 19. Meu Deus do céu. Mateus. Vamos lá, irmão, estou achando. Vamos lá que eu vou chegar lá. Aqui. Mateus 19. Vamos ver se eu marquei certo. Mateus 19, do 27 ao 29. Mateus 19, do 27 ao 29. Aleluia. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanta renúncia? Será que vale a pena tanto sacrifício, entre aspas? É claro que vale a pena, meu irmão. É lógico que vale a pena, não tenha dúvida disso. Vale a pena, Alamande Arras. Vale a pena, aleluia.
Vale a pena acordar de madrugada e orar ao nosso Deus. Vale a pena levantar de manhã, orar, jejuar, consagrar a nossa vida a Deus. Vale a pena vir à igreja, prestar um culto racional a Deus. Vale a pena, irmão, se afastar do pecado, deixar toda obra de prostituição. Vale a pena sim ser fiel a Deus, porque a nossa recompensa, o nosso galardão, aleluia, Deus disse, Jesus disse, ainda nessa terra há de receber, mas ainda que não receba, todavia, aleluia, receberá a vida eterna, lamandai, receberá recompensa, receberá a coroa de glória, aleluia. Então vale a pena sim. Não fique olhando para a prosperidade de A ou de B, não fique questionando, não fique colocando em xeque a justiça divina, porque Deus sabe o que faz. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Deus é justo, realmente Deus é justo, e Deus sabe o que faz, aleluia. Então vale a pena. Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos família, eu deixei minha esposa, eu deixei meus filhos, eu deixei meu emprego. Pedro era pescador, e aí, o que eu vou ganhar com tudo isso? Jesus falou: vocês vão assentar no trono comigo, aleluia, e vocês também vão receber 100 vezes tanto nessa vida, nessa terra, e receberá a vida eterna. Então vale a pena. Asaf começou a questionar, e tem muitos irmãos que querem fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero algo em troca. Senhor, eu quero que você me abençoe. Como se Deus desse o direito a nós de barganhar com Ele, de querer colocar condições para obedecer a Ele. Irmão, nós não temos que colocar condições, nós somos cacos entre cacos. Quem é o caco para contender com o oleiro? Quem é o caco para querer colocar condições? Nós somos cacos entre cacos, irmãos, nós não somos nada sem Jesus. Quem somos nós para querer colocar condições para servir a Deus? Nós não temos que colocar condições, nós não temos que falar: eu vou fazer isso se o Senhor me der aquilo. Não! Nós temos que servir a Ele pelo que Ele é, nós temos que adorar a Ele pelo que Ele já fez. Ele deu seu Filho unigênito para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Então nós temos que ser gratos a Ele eternamente, aleluia. Irmãos, eu penso, falando de mim, eu não vou falar de vocês, falando de mim, que eu tenho uma dívida impagável para com Deus. Eu tenho uma dívida eterna para com Deus, que por mais que eu faça, ainda eu vou continuar devendo. Por mais que eu faça, irmãos, ainda eu vou continuar no vermelho, eu vou continuar devendo, porque o que Ele fez por mim é impagável. É impagável, não há absolutamente nada que eu venha fazer, que venha quitar a dívida que eu tenho. Eu tenho uma dívida eterna de gratidão para com este Deus, e eu sirvo a Ele, independente dele fazer ou não fazer, porque Ele já fez. O que era preciso fazer, Ele já fez. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e para eu ter a liberdade de entrar no lugar santíssimo e poder adorar e exaltá-lo em espírito e em verdade, aleluia. Oh glória a Deus, vamos ver a hora. Oh glória a Deus, aleluia. Então é assim que funciona, irmãos. Nós não temos direito de colocar condições para servir a Deus. Nós não temos direito, irmãos, de colocar condições para obedecer a Deus, não. Nós temos que obedecê-lo incondicionalmente. Jesus, quando Ele chamou os seus discípulos, Ele não obrigou ninguém a seguir Ele. Jesus falou: quem quiser, eu estou fazendo o convite, eu estou convidando. Quem quiser vir após mim, pode vir. Mas sabe o que Jesus falou? Se você quiser, você pode vir, mas você tem que renunciar. Renuncie às suas vontades, renuncie aos seus desejos, renuncie aos seus deleites, renuncie ao seu querer e pegue a sua cruz e siga-me. Então,
a partir do momento que nós aceitamos o convite de Jesus em seguir a Ele, nós temos que segui-lo pianinho, de boca aberta, de boca fechada, melhor dizendo, sem questionar. Nós aceitamos o convite. Pode, Senhor, faz agora a tua vontade. É como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria. A vontade que domina a minha vida é a vontade de Jesus, é a vontade de Cristo, é a vontade de Deus. Aleluia! Então, vamos prosseguindo. Aleluia. Onde eu parei? Daí, no tópico 2:1, entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então, ocorre uma mudança de postura. Ao entrar no lugar de adoração, neste momento deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Aleluia. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Aleluia. Oh, glória. Depois que Asaf entrou na presença de Deus, aí caiu a ficha. Aí ele falou: opa, o que eu estou falando? Eu estou falando uma grande besteira. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo um sentimento repulsivo, um sentimento nojento, estou sentindo inveja. Ele caiu em si quando ele entrou na presença de Deus, quando ele entrou no santuário, quando ele colocou seus joelhos no chão e começou a falar com Deus. Ele viu, ele enxergou que o relacionamento dele para com Deus não estava baseado nas coisas que Deus dava para ele, não estava baseado nas coisas que Deus fazia por ele. Ele começou a entender que o relacionamento dele com Deus ia muito além disso, ia muito além das coisas materiais, ia muito além de bênçãos materiais. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Aleluia. Mateus 6, 22. Não, cadê? Mateus 6, 22. Mas vamos aqui ler do 19. Do 19 em diante. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas. Aleluia. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Que nós não devemos nos preocupar com coisas materiais. Era o que estava acontecendo com Asaf. Ele estava olhando a prosperidade material. A prosperidade material, irmãos, é uma prosperidade que não é eterna, que não é duradoura. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra. O que é tesouro na terra? É prosperidade. Não se preocupe com a prosperidade na terra. Não se preocupe em acumular coisas na terra, porque a traça corrói, o ferrugem consome
e o ladrão rouba. E Jesus ainda advertiu, porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, se o seu tesouro está na terra, se o seu tesouro está no carro, se o seu tesouro está na casa, o seu coração está na casa, o seu coração está no carro. Quantas pessoas que não idolatram o carro que tem? Quantas pessoas que não idolatram a casa que tem? Tem uma casa grande, boa, espaçosa, e idolatram uma casa. Tem um carro bom, confortável, e idolatram o carro. Tem mais como precioso o carro, o bem material. O bem material é uma coisa corruptível, aonde a traça corrói, o ferrugem consome e o ladrão rouba. Mas Jesus falou: ajunta tesouro no céu, porque lá a ferrugem não consome, a traça não corrói e o ladrão não rouba. Então, aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas materiais, se o seu tesouro estiver nas coisas materiais, o seu coração vai estar ali. Agora, se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração vai estar no céu. Então, o que tem em relação com aquilo que Asaf estava passando? Asaf estava começando a se desviar e colocar o seu coração nas coisas da terra. Ele não estava colocando o seu coração mais naquilo que Deus dava a ele, naquilo que ele tinha para com Deus. Então aí está o perigo. Quando a pessoa começa a colocar as coisas, o seu tesouro nas coisas da terra, e o seu coração se coloca nisso, daí como ela não tem e ela vê o outro tendo, ela fica com inveja. Aí como o outro prospera e ela não prospera, ela fica com inveja. Mas se o seu tesouro estiver no céu, você pode ver o outro prosperando, você não vai se importar, você vai dar glória a Deus, porque o seu tesouro está no céu, e o seu coração está no céu, e você vai dar glória a Deus, você vai louvar a Deus, aleluia, porque você tem os seus olhos no alto, os seus olhos em Cristo, aleluia, e você sabe que a sua recompensa, que o seu tesouro não será roubado, não será tomado, aleluia. Quando ele entrou no santuário, ele viu, ele caiu em si. Quando ele entrou na presença de Deus, ele falou: mas que bobagem que eu estou falando, que sentimento tolo que eu estou sentindo, aleluia, porque ele viu que o relacionamento dele com Deus vai muito além das coisas que Deus pode dar a ele, das coisas que ele pode conquistar, das coisas materiais, aleluia. E o comentarista diz assim, aprendemos aqui que não devemos ser tratados, que aprendemos que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal. Deus não é nosso serviçal, irmãos. Os servos somos nós. Deus, ele é o Senhor. Nós somos os servos. Nós não podemos inverter essa posição. Nós somos servos. O Senhor é Deus. E Ele está no controle, e Ele faz o que Ele quer, aleluia. Mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem, Deus não está ao nosso serviço, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, tópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança. Tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, pode nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram fraqueza e desânimo como Elias, aleluia. Então Asaf, ele reconheceu que precisava ser restaurado. Foi o que eu estava falando aqui com o pastor Luciano e com os irmãos antes de iniciar a aula. Irmãos, nós temos que deixar que Deus trate as nossas vidas. Nós temos que permitir que Deus cuide das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque, como eu disse,
esse tipo de sentimento é sentimento que há dentro de cada um de nós. Se nós não deixarmos Deus tratar, se nós não deixarmos Deus cuidar, esses sentimentos vão começar a aflorar, esses sentimentos vão começar a se destacar em nossas vidas. Então, se nós permitirmos que Deus cuide, que Deus nos molde, que Deus nos trate, aleluia, esses sentimentos vão ficar sufocados, e aos poucos Deus vai retirando esse tipo de sentimento. Se nós permanecemos em comunhão com Ele, se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo nos ensina, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia, nós não vamos ser tomados por esse tipo de sentimento. Então, Asaf reconheceu que precisava de um conserto e se permitiu deixar Deus consertar a vida dele. Se por um acaso, meu irmão, você foi tomado por esse tipo de sentimento ou outro sentimento semelhante a este, entre em conserto com Deus, porque Deus está disposto a consertar, Deus está disposto a tratar. Irmãos, nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a erros, como o comentarista aqui dá exemplo de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus e pecou e errou, como Elias, que era o profeta que orava e fogo do alto descia, também precisou ser restaurado. Conosco não é diferente. Em determinado momento da nossa caminhada cristã, nós precisamos chegar a ser restaurados, a renovar a aliança, e Deus está disposto a renovar a aliança. Só permita Ele agir, deixa Ele agir, não feche seu coração, porque Ele vai agir na sua vida, amém? Vamos lá, continuando. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias, elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor. Então, tudo aquilo que o ímpio ele adquire ao longo da vida, aquele que não teme a Deus, é temporária. Vai chegar um período, um momento em que ele vai perder. Aleluia. Asaf ele viu, ele reconheceu que aquilo que o ímpio tinha não era motivo para ele sentir inveja, porque era temporário. O comentarista não dá o exemplo do rei Nabucodonosor, que no auge da sua soberba, que no auge da sua arrogância, ele disse que ele era o tal, que ele construiu, que ele fez pela força do seu braço. Mas Deus estabeleceu o juízo imediato na vida de Nabucodonosor, e Nabucodonosor ele acabou sendo encontrado entre os animais, comendo, pastando, comendo grama, como uma besta fera, como um animal, porque a soberba e a arrogância do homem ímpio, ela é determinada até um certo momento, até um certo tempo. Quando Deus quer, Deus abate, porque Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Deus estabelece justiça e juízo na face da terra, aleluia. Clamando em meio à angústia. Vamos lá. O 3:1, grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os sintomas. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Então o salmista estava com a sua alma aflita aqui no Salmo 77, angustiado, e ele apresentou a Deus em oração. Irmãos, angústia, sofrimento, sentimentos que cada um de nós podemos sentir. Como o comentarista bem falou, ninguém está imune a esse tipo de sentimento, a esse tipo de situação.
né, irmãos? Todos nós em algum momento podemos sentir angústia, solidão, perturbação, algum sentimento ruim, mas se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, nós buscarmos auxílio também, auxílio profissional. Em determinado momento nós precisamos buscar auxílio profissional, porque Deus deu sabedoria aos homens para ajudarem, auxiliarem também em determinadas doenças. O Senhor, Ele vai também nos dando a direção e a graça. Agora eu já vou concluir, irmãos, a respeito dessas coisas. Vamos lá para o livro de Lamentações, capítulo 3, Lamentações. Aleluia. Lamentações, capítulo 3 e o versículo de número 21. 21. Isso mesmo. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. É isso mesmo. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O que eu aconselho aos irmãos, o que a Bíblia nos aconselha, é que, irmãos, em momentos de aflição, de angústia, a gente tem que orar a Deus e procurar trazer à nossa mente, como diz a palavra de Deus, aquilo que nos traz esperança. Porque, irmãos, se nós buscarmos trazer à nossa mente aquele tipo de sentimento e pensamento bom, nós vamos nos fortalecer e com certeza nós vamos sair dessas situações difíceis. O que é esperança? Esperança é o quê? Sentimento de que vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Romanos 12, versículo 12, vamos lá, Romanos 12, versículo 12, glória a Deus. Romanos 12, aleluia. Romanos 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Então, irmãos, traga à sua mente aquilo que lhe dá esperança, alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O que é esperança? Esperança é sentimento de que vê como possível a realização daquilo que se deseja, confiança em boa coisa, fé. Vamos lá para Hebreus 10, versículo 23. Hebreus 10, versículo de número 23. Hebreus 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Salmos 27, 14. Vamos lá, Salmos 27, 14. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, oh glória, olha, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, oh glória, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Vamos para a conclusão. Mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com cada um de nós, porque a palavra é para todos nós. Irmãos, vamos vigiar, vamos nos policiar, para que esse sentimento perverso e maligno, que é obra da carne, que é fruto da carne, chamado inveja, não venha aflorar em nossas vidas. Vamos vigiar, vamos olhar para Jesus, porque se nós olhar para Jesus, nós vamos reter a fé, a esperança, e vamos confiar com paciência, que na hora certa
se Deus ele quiser, Ele há de derramar a prosperidade nas nossas vidas. Deus não nos chamou para viver, ó meus irmãos, como cauda, mas sim como cabeça. Mas vamos saber ser gratos a Deus, em tudo dar graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos encerrar. O pastor Luciano quer fazer o encerramento ou eu posso encerrar aqui? Vamos encerrar, fazer a oração final e assim irmos para os nossos lares abençoados. Isso, e à tarde, às 17 horas, às 17 horas, tem o nosso culto online aqui na igreja, diretamente da igreja do Parque Boa Esperança. Às 17 horas, nós estaremos aqui, os obreiros do Senhor, da casa do Senhor, aqui da igreja do Parque Boa Esperança. Nós estaremos louvando e cultuando ao nome do nosso Deus. Vamos fazer a oração final e assim encerrarmos a escola bíblica dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa manhã, adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, aprendendo a respeito da Tua palavra. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai, que esteve acompanhando esta live. Abençoa cada vida, abençoa o pastor Luciano, o irmão Hamilton, o irmão Paulo, que estão aqui presentes. Abençoa o pastor Jurandir, missionária Isabel. Abençoa o pastor Sandoval, abençoa o presbítero aleluia, José. Abençoa todos os irmãos da igreja do Parque Boa Esperança, a cada serva, a cada membro. Abençoa os jovens, abençoa as crianças, as irmãs, os homens. Estenda as tuas mãos sobre o teu povo, abençoa-nos em tudo, fica conosco, Pai, nos livra de todo mal, nos dá, Senhor, um dia abençoado e nos traga a tarde para estarmos aqui louvando o teu nome. Assim nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Receba a bênção, irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com todos hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém e amém. Desliga aqui um momento, que eu não estou sabendo desligar não. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus.